Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Eu conheço você. O time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha. É que ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Não. Azar do Vasco e do Diniz. E foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, meu irmão. E jogo é jogado, e lambaria pescado. O Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos. E o Flamengo mostrou já as suas credenciais pro ano. E a gente vê o Flamengo num modo assim que é automático. Os jogadores já sabem o que faz dentro do campo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top e eu trago para você agora mais um corte do Jogo Aberto, agora comentando a respeito da vitória do Flamengo sobre o Vasco e Ronaldão com medo do Flamengo agora. O Flamengo vai enfrentar aí o Corinthians na Supercopa Rei e Ronaldão com medo do Flamengo. Veja aí o que a galera falou, veja o que a bancada falou, o que Edu Dracena falou, veja aí também o que o Cicinho falou e o que a Renata Fã também falou. A voltagem, Jogo Aberto com o clássico carioca. 1-0, o time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha e ganhou a partida para fazer pontos no estadual. Azar do Vasco e do Diniz. O campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Nós, como esse, não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos, e os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar, e por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada. E o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Muito mais, Renata, e o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento, agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que automático, os jogadores já sabem o que faz dentro do campo, só entrou o Vitão de diferente do ano passado, então os jogadores já se conhecem, o Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render, então acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali, só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então isso é uma característica do Felipe Luiz, e o Flamengo mostrou já as suas credenciais pro ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, também depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, Sim, o time do Flamengo todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador, que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo.
Cicinho, e o Vasco da Gama quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti com a experiência também vai embora. O Vasco muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa. O Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente. O Vasco fez uma partida de time que ainda está buscando o ritmo de jogo. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, que tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé, foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justa, né? É justa até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Ronaldão. Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver agora com mais calma que a expulsão é inevitável. Foi um pisão, então não tem como. Diniz. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico aí no Corinthians, tem o clássico hoje também com o Santos, tudo, vamos lá. Né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, os dois times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. Só puxar aí, Mas o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo não tem mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, meu irmão. E jogo é jogado e lambaria pescado. Mas se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica que ele colocou no jogo. Mas o domínio técnico, assim, é absurdo. A diferença de Vasco para o Flamengo hoje em dia é enorme. Nós não estamos comentando história, né? Nós não estamos aqui sentados 8h30 da manhã para discutir a história do Vasco e a história do Flamengo. Não, nós estamos falando do jogo de ontem. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Toques, o Vasco ficou na roda, depois que o jogador foi expulso, então aí não teve mais jogo. Não teve jogo. Assim, no meio do futebol, quando acontece uma partida como essa, a gente comenta assim, né, jogador, assim, não teve jogo ontem. Os caras dominaram o adversário todinho. O Vasco não viu a cor da bola. Tem diversas frases no futebol que você pode colocar nesse jogo. Só foi ataque contra defesa, só um time jogou, sabe? Se você tirasse o goleiro do Flamengo, não ia fazer diferença nenhuma, já que não foi nenhuma bola no gol. Então, assim, eu fiquei surpreso positivamente, né, em tudo que eu vi do Flamengo ontem. É superior ao Vasco, é muito superior ao Vasco, muito. Mas o Vasco já vinha jogando com esse time. Então, a expectativa é que o ritmo de jogo que o Vasco deveria ter apresentado ontem deveria ser maior do que o do Flamengo e nessa parte seria um pouco mais equilibrado, mas não foi. O Flamengo assim tentou e rolou. E naquela enquete que você falou, que você fez, que é a enquete do programa, eu acho o seguinte: a grande maioria dos times do futebol brasileiro hoje, a diferença aumentou. A diferença do Flamengo para eles
aumentou muito de 25 para 26. Vai ser, eu acho que a cada ano essa diferença vai ficar maior, porque o Flamengo consegue manter seus jogadores, ficou com o mesmo treinador, que é ótimo, jovem, pensamento moderno, visão de futebol incrível, consegue colocar em prática, faz com que seus jogadores coloquem em prática aquilo que ele pensa de futebol, e é um futebol agradável, é gostoso ver o Flamengo jogar. Foi um jogo, hein? Foi um jogo, que nem você falou, o Arnaldo falou antes, foi um jogo. Você viu aquilo que a bancada comentou a respeito da vitória do Flamengo contra o Vasco, e você viu também o Ronaldo se tremendo de medo aí para enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo que vai jogar agora a final aí da Supercopa Rei contra o Corinthians, né? E o Ronaldo aí desanimado, tristezinho, né? Mas aí vai ser uma promessa de um grande jogo, né? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.